Boa noite a todos do Grupo Emmanuel da Escola Jesus Cristo. E para iniciar a nossa reflexão desta noite, eu gostaria de ler uma passagem que está no Evangelho de João, capítulo 4, dos versículos 46 a 53. E trata do segundo sinal em Caná, que é a cura do filho de um funcionário real. Jesus voltou novamente a Caná da Galileia, onde transformara água em vinho, que foi o primeiro sinal lá em Caná, que está na passagem das bodas de Caná. Havia um funcionário real cujo filho se achava doente em Cafarnaum. Ouvindo dizer que Jesus viria da Judéia para a Galileia, foi procurá-lo e pedir-lhe que descesse e curasse seu filho, que estava à morte. Disse-lhe Jesus: se não virdes sinais e prodígios, não crereis. O funcionário real lhe disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, teu filho vive. O homem creu nas palavras de Jesus, que Jesus lhe havia dito, e partiu. Ele já descia quando seus servos vieram-lhe ao encontro, dizendo que seu filho vivia. Perguntou então a que horas ele se sentira melhor. Eles lhes disseram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Então o pai reconheceu ser precisamente aquela hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e todos os da sua casa. Essa passagem ela é interessante e tem relação com o que a gente vai refletir essa noite sobre a mensagem que está no livro Conduta Espírita, que foi psicografado por Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz, e é intitulada O Passe, Perante o Passe. É a mensagem de André Luiz. Então essa passagem, ela trata da cura de um doente, do filho do funcionário real, só é que essa cura, Jesus fez essa cura à distância. Ele não estava presente junto ao filho do funcionário real, no entanto, ele procedeu a essa cura. E ele fala, no versículo 48, se não virdes sinais e prodígios, não crereis. Então as pessoas, naquela época e até hoje, elas precisam de sinais, de prodígios, para que tenham fé, para poder crer. Então, ele deu esse sinal, esse prodígio ao funcionário real de curar o filho dele. Então, ele viu que Jesus curou o filho dele. Quando ele voltava, os funcionários encontraram com ele e disseram que ele curou. Então, a hora da cura coincidia com o momento em que Jesus diz: vá, teu filho vive. Então, para a gente começar a refletir sobre a mensagem de André Luiz, vamos fazer a nossa prece de abertura. Deus nosso Pai, Jesus, Mestre amado, Maria Santíssima, pedimos neste momento que nos ilumine, tanto a mim como aqueles que vão ouvir estas palavras, que possamos compreender melhor os ensinamentos do Cristo e também os ensinamentos trazidos do mundo espiritual. Que possamos fazer neste momento uma reflexão íntima sobre a nossa fé e também sobre a nossa conduta perante o passe, que é a mensagem que André Luiz nos trouxe. Pedimos, Senhor, que abençoe todos aqueles que neste momento se encontram enfermos e necessitando de amparo espiritual. Pedimos também que os benfeitores da casa permaneçam conosco durante a condução deste estudo. Que assim seja. Então, a mensagem de André Luiz
eu comentei que ela é uma mensagem oportuna, porque nós estamos vivendo um momento, uma fase em que os templos eles estão fechados em virtude das restrições que a pandemia nos impõe. Então, esse fechamento dos templos impediu a prática de um serviço, que era a prática do passe direto, em que as pessoas iam para uma sala simples, só com cadeira e água fluidificada, e os passistas, e ali recebiam os fluidos magnéticos, a troca de fluidos magnéticos do mundo espiritual para o mundo físico através do passista, na busca da cura dos males físicos e também espirituais que estavam sofrendo. Então, essa mensagem e a passagem do evangelho inicial sobre a cura à distância é uma forma de passe. Essa mensagem eu falo que ela é oportuna porque ela nos leva a refletir sobre uma forma de passe à distância, que é o que está acontecendo neste momento em que os templos estão fechados. O auxílio do alto não para, ele está a todo momento nos ajudando, chegando até nós, porque as pessoas estão orando e pela fé e pelo pensamento esse auxílio vem chegando. Então a mensagem ela vai fazer a gente refletir sobre esse passe, e eu vou direcionar nosso discurso também ao passe à distância. Então, o que seria esse passe magnético? Tá? É uma técnica de auxílio espiritual que pode ser aplicado sem contraindicação em qualquer indivíduo. É um tratamento valioso para enfermos, conforme foi esclarecido para nós no livro Mecanismos da Mediunidade, também por André Luiz. Então, esse auxílio espiritual, esse passe magnético, são fluidos que o passista transfere para o paciente e que tem o objetivo de cura dos enfermos, tá certo? E segundo André Luiz, esse passe magnético ele não tem contraindicações, justamente porque o que é transferido são fluidos do mundo espiritual. E esses fluidos do mundo espiritual, eles vão atuar de forma a auxiliar os males físicos e os males espirituais, sem intervenções, digamos assim, não é como se fosse um remédio, uma química que a gente ingere no nosso organismo, mas é um fluido extremamente sutil que não vemos, ele chega até nós, mas nós não percebemos esse fluido, e ele é útil para nossa, quando a gente está enfermo, para nos auxiliar na cura de alguma enfermidade. Então, é uma transferência de um fluido magnético do mundo espiritual para o paciente através do intermédio de um médium. Então, o passe magnético pode ser realizado de forma direta, como eu já comentei, quando os templos estavam abertos, as pessoas iam lá e recebiam esse passe magnético, ou então ele pode ser feito à distância, que é o que está acontecendo agora. A mensagem de André Luiz vai falar disso. Mas para que o intercâmbio entre o passista e o paciente possa ocorrer, lembrando que o passista ele é um medianeiro, o meio de contato entre o mundo físico e o mundo espiritual, nós devemos observar certos critérios de disciplina, conforme André Luiz nos alerta na mensagem dele. Eu disse que a mensagem nos é oportuna, por quê? Porque o serviço de passe direto foi interrompido. Mas temos a oportunidade de realizar o passe à distância. Conforme tem ocorrido às segundas-feiras, desde o início da pandemia, no momento das 19h30 às 20h30, a reunião de irradiação, que acontece de forma remota, online, com os participantes em suas residências,
em um momento de oração que rogamos ao Pai o auxílio aos necessitados. Então, é um momento de oração que acontece no mesmo momento em que o Grupo Emmanuel se reunia na Escola Jesus Cristo para a realização de seus trabalhos. Então, os trabalhos continuam sendo executados, mas de forma remota. E o auxílio do alto tem chegado através das nossas orações, neste momento das 19h30 às 20h30. Rogamos auxílio para aqueles cujo nome é encaminhado para a lista intercessória. É uma atividade da Escola Jesus Cristo que o diretor doutrinário da casa, Flávio Mussa Tavares, sempre tem divulgado em suas palestras. Ele sempre tem mostrado a forma como os pedidos de oração podem ser encaminhados à Escola Jesus Cristo para a reunião de irradiação às segundas-feiras. Na mensagem de André Luiz, vamos ver que a disciplina para este momento terapêutico, tanto o passe direto quanto o passe indireto, o passe à distância, é fundamental. O receptor tem que estar em bons pensamentos, assim como também o paciente precisa estar preparado em bons pensamentos e em oração. A passagem do Evangelho que lemos no início foi um exemplo de cura que Jesus realizou à distância. Temos também o exemplo em que Jesus foi solicitado pelo centurião romano para curar um de seus soldados. O centurião se achava indigno de receber Jesus, conforme relata o Evangelho de Lucas, capítulo 7, entre os versículos 1 e 10. Mas, como o centurião tinha fé, pediu para que Jesus dissesse uma palavra e o soldado dele seria curado. Em função da fé do centurião, o soldado foi curado sem a presença física de Jesus. Então foi mais um exemplo de cura à distância que Jesus efetuou. Então, esse passe à distância é o envio de fluidos do mundo espiritual endereçado ao paciente. Mas ele depende da fé. Assim como o passe direto também depende da fé. As curas que Jesus realizou eram baseadas na fé. Ele sempre deixava isso claro. A fé o curou. Não era ele quem curava, mas sim a fé. É necessário que tenhamos fé para que o auxílio do alto chegue até nós. Por isso, Flávio sempre tem orientado aqueles que rogam por auxílio de orações às segundas-feiras, que assistam à pregação das 18h30, permaneçam em oração entre as 19h30 e as 20h30, para que possam se preparar durante o momento das 18h30 até as 19 horas e entrar em sintonia para receber a irradiação emanada nas orações da reunião, que são endereçadas as orações, os pedidos, as rogativas, são endereçadas aos enfermos, porque a lista que é lida tem o nome e o endereço. Então essa energia ela é o quê? Direcionada para essa pessoa naquele endereço. Ela é localizada através o paciente é localizado através do endereço e a energia é encaminhada para esse endereço. Nós não vemos isso, porque é uma energia, é um fluido sutil, imperceptível para nós, mas ela chega. Lembre-se que comentei que é necessário haver preparação para receber os fluidos emanados pelo passe, assim como para aqueles que participam da reunião, que também precisam estar preparados para emitir boas energias aos que estão necessitando delas. Vejamos o que nos diz André Luiz a respeito de nossa conduta diante do passe, na mensagem que está no livro Conduta Espírita. Então ele diz o seguinte: quando
aplicar passes e demais métodos da terapêutica espiritual, fugir a indagações sobre resultados e jamais temer a exaustão das forças magnéticas. O bem ajuda sem perguntar. Tanto quem recebe não deve indagar sobre os resultados, o que se vai conseguir a cura, se a cura vai chegar, perguntar se o passista percebeu alguma coisa. Não deve indagar nada. Assim como o passista também não deve temer a exaustão das forças magnéticas, porque ele está doando parte da sua energia, do seu fluido magnético para o paciente. Então ele não deve temer isso, tá certo? O bem, ele ajuda sem perguntar. Lembre-se de que na aplicação de passes não se fazem precisas a gesticulação violenta, a respiração ofegante ou bocejo contínuo, e que nem sempre há necessidade do toque direto. A imposição das mãos, que é pregado no Evangelho, era feita sem o contato físico. A energia fluía do passista para o paciente sem que houvesse o contato físico, porque isso é uma forma de transferência de energia de um fluido que não precisa do contato físico para chegar ao necessitado. A transmissão do passe dispensa qualquer recurso espetacular. Esclarecer os companheiros quanto à inconveniência da petição de passe todos os dias, sem necessidade real, para que esse gênero de auxílio não se transforme em mania. É falta de caridade abusar da bondade alheia. O passista, o medianeiro, está ali de boa vontade. Ele está ali para auxiliar o próximo. Então, aquelas pessoas que acham que ir ali na casa espírita todos os dias, tomar passe, elas acham que a cura virá, elas se enganam. Elas estão faltando com a caridade, porque estão abusando das forças do medianeiro. E aí o que acontece? Não vai conseguir a cura, porque ela não vai ter fé. A gente vai comentar isso mais à frente. Proibir ruídos quaisquer, baforadas de fumo, vapores alcoólicos, tanto quanto ajuntamento de gente ou presença de pessoas irreverentes e sarcásticas nos recintos para assistência e tratamento espiritual. É aquilo que ele fala aqui em cima. A transmissão do passe dispensa qualquer recurso espetacular, muito menos essa poluição ambiental que ele acaba de narrar. Tanto que ele conclui esse conselho. De ambiente poluído, nada de bom se pode esperar. Interromper as manifestações mediúnicas no horário de transmissão do passe curativo. Disciplina é a alma da eficiência. Então, durante o passe, não é hora de manifestações mediúnicas. Interditar sempre que necessário a presença de enfermos portadores de moléstia contagiosa nas sessões de assistência em grupo, situando-os em regime de separação para o socorro preventivo. Não é excluir, mas sim prevenir o contato desse enfermo com moléstia contagiosa àqueles que não estão com moléstias contagiosas. Então a fé, ele até fala, a fé não exclui a previdência. Então, mesmo que tenhamos fé, não devemos nos lançar ao acaso e esperar que a fé haja por conta própria. Ela precisa de nós para poder agir. E para isso é preciso ter o quê? Previdência. Prevenir aquilo que podemos prevenir. Por isso que as casas espíritas, neste momento, sérias, estão fechadas. Não é um momento em que as casas devam ser abertas para receber grandes contingentes de pessoas.
É complicado separarmos quem vai dia tal, quem não vai quem vai dia X, quem vai dia Y, quem não pode ir, quem não pode ir, porque o templo ele tem que ser aberto a todos. E se a gente não pode atender a todos, então é melhor fazermos os nossos trabalhos de forma à distância. Porque a fé não exclui a previdência. Quando oportuno, adicionar o sopro curativo aos serviços do passe magnético, bem como o uso de água fluidificada, do autopasse ou da emissão de força socorrista à distância por meio da oração. O bem eterno é bênção de Deus à disposição de todos. Então, ele conclui a mensagem trazendo uma passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 23. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. É mais uma passagem que Jesus cura uma criança de aproximadamente 12 anos, conforme relata o Evangelho de Marcos, e Jesus vai até a casa dessa criança. Agora ele foi presencialmente e curou essa criança em um momento em que todos desacreditavam e pensavam que ela estava morta. Ele foi lá e curou essa criança, também pela fé. Então temos exemplos de cura que Jesus realizou à distância e também presencialmente. Os evangelistas nos trazem vários relatos das curas de Jesus. O mestre é o mestre. Ele mesmo qualificou nossa fé no momento em que os apóstolos lhe pediram para aumentar a fé, na passagem de Lucas, capítulo 17, versículo de 5 a 6. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. E ele respondeu: se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moeira: arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Então, ele qualifica, ele mostra o tamanho da fé que deveríamos ter para arrancar uma moeira de um lugar e plantá-la no mar. Da mesma forma como os discípulos, ele responde aos discípulos. Então, se a gente fizer uma análise de consciência, a gente vai ver que a nossa fé ela é ínfima perto de uma semente de mostarda. Então, se a gente disser a moeira, arranque-se e plante-se no mar, nenhuma folha vai se mover. Nossa fé é muito, muito menor do que um grão de mostarda, pois não temos a capacidade de dizer a uma moeira para se plantar no mar, e muito menos temos a capacidade de acreditar e confiar plenamente em Deus, como é o que diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec nos traz aqui pelos Espíritos a seguinte, no capítulo 19, o item 4. Cumpre não confundir fé com presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Se somos simples instrumentos da vontade divina, nada podemos sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Então, para que os bons espíritos venham ao nosso auxílio, é necessário que tenhamos fé. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhes são infligidos. Então, precisamos ter mais confiança em Deus do que a nós mesmos. Isso é que é a verdadeira fé. E ainda temos muito o que aprender, temos muito ainda que aprender a confiar mais em Deus
do que em nós mesmos. O que seria então o passe magnético que André Luiz nos orienta de forma clara sobre a conduta que devemos ter na prática deste auxílio espiritual? A conduta que os passistas e os pacientes precisam ter para receber esse fluido magnético que é emanado do alto. Isso aqui eu já comentei. Então, esse fluido magnético é uma transmissão conjunta ou mista de fluidos magnéticos provenientes do encarnado, o passista, e dos fluidos espirituais oriundos dos benfeitores espirituais. Porque toda reunião de passe magnético, direto, seja ele direto ou indireto, nós temos benfeitores espirituais conduzindo este trabalho. E eles é que doam fluidos do mundo espiritual que são passados ao passista e chegam ao paciente. E o passista também ele pode doar parte de seu fluido magnético para o paciente. Ele não deve ser tratado, o momento do passe magnético, o passe magnético, ele não deve ser tratado como uma simples transmissão de energia, uma espécie de magnetização. Uma vez que, se a gente magnetiza um objeto material, quando a gente remove essa fonte de magnetização, esse objeto retorna ao seu estado original. Ele se desmagnetiza. Então, o passe não é uma simples magnetização, e sim uma transferência de fluidos magnéticos. E aí, nesse livro aqui, o passe como cura magnética, de Marlene Nobre, eu só queria ler aqui para a gente o seguinte, ó. O que seria esse fluido magnético? Matéria básica que o passista doa é o fluido cósmico ou plasma divino modificado, denominado de fluido magnético. Então, esse fluido magnético, ele nada mais é do que uma modificação do fluido cósmico universal, que a gente está imerso nesse fluido cósmico universal, e todas as manifestações que a gente observa são modificações desse fluido cósmico universal. Nosso corpo físico, ele é feito desse fluido cósmico universal, mas de forma bem condensada, bem pesado. O nosso perispírito também é feito desse fluido cósmico universal, só é que mais rarefeito, por isso que a gente não tem a capacidade de perceber com a nossa matéria grosseira esse corpo sutil, que é o perispírito, e tudo é proveniente desse fluido cósmico universal. Tudo depende da forma como esse fluido se manifesta. Queremos deixar claro também que o fluido magnético é sinônimo de ectoplasma, fluido vital, fluido magnético universal. Então, quando o passista está transferindo esse fluido magnético, ele está doando parte do seu ectoplasma para o paciente. Ele está recebendo fluido magnético do mundo espiritual, juntando ao seu fluido magnético e transferindo para o paciente. E essa transferência desse fluido magnético tem algumas funções. Elas têm as funções de sanar desarmonias físicas e psíquicas no paciente, substituir os fluidos deletérios, que são aqueles fluidos prejudiciais à saúde, insalubres, por fluidos benéficos, equilibrar o funcionamento de células e tecidos lesados, promover a harmonização do funcionamento de estruturas neurológicas que garantam o estado de lucidez mental e intelectual do indivíduo. Vemos o
quão importante é o benefício do passe e tamanha é a responsabilidade do passista e do receptor. Por que a responsabilidade do receptor, não só do passista? Porque ambos necessitam estar preparados para transmitir e para receber bons fluidos magnéticos. André Luiz, em sua mensagem, ele fala: de ambiente poluído, nada de bom se pode esperar. Então, o ambiente é extremamente importante, a preparação é extremamente importante para que bons fluidos sejam transferidos para o paciente. E o paciente precisa estar em sintonia de pensamento, em oração, para que ele possa, de fato, receber esses fluidos magnéticos e que esse fluido possa fazer todas aquelas funções que ele promete fazer. Por isso, a necessidade de preparação através da prece, de ambiente calmo e tranquilo, de bons pensamentos. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, ele diz que o pensamento é criador, não atua somente ao redor de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações. Com ele construímos o dia a dia, o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Se meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, no dever, no sacrifício, nosso ser impregna-se pouco a pouco das qualidades do nosso pensamento. Se ao contrário nosso pensamento é inspirado por maus desejos, pelas paixões, pelo ciúme, pelo ódio, as imagens que cria sucedem-se, acumulam-se em nosso corpo fluídico que se obscurece. Isso tudo é Leon Denis que nos traz isso. Assim podemos, pelo pensamento que temos, fazer em nós luz ou sombra. Somos o que pensamos. Então, meus irmãos, nossos bons pensamentos atraem, por sintonia, bons espíritos. Maus pensamentos, por sintonia, atraem maus espíritos. É aí que temos os casos de obsessão. Então, temos que disciplinar o nosso pensamento. É através dele que nos chegam, por sintonia, os maus ou bons espíritos. Se não nos preparamos para o passe e depois dele mantermos elevados em pensamento, a terapia espiritual é semelhante ao paciente que busca a cura de um resfriado. No entanto, não se agasalha, não se resguarda daquilo que pode prejudicar a sua condição de saúde física. Quer a cura, mas não disciplina suas ações. Assim ocorre com o passe. Queremos a cura, mas não disciplinamos para poder receber os fluidos magnéticos. É o que acontece nas casas espíritas. As pessoas vão, buscam a cura de seus males físicos e espirituais, tomam o passe, saem dali, percebem que nada mudou, desacreditam, falam mal da casa espírita e do passe e vão-se embora. Elas não entendem, não compreendem que para que a cura espiritual chegue, para que o fluido magnético seja recebido por eles, é necessário disciplina dos seus pensamentos, é necessário disciplina dos seus atos, é necessário estar em oração, é necessário se preparar e estar em sintonia com o passista, receber os fluidos para que eles possam fazer a função que eles vêm fazer no seu corpo físico e no seu corpo espiritual. E aí, o que acontece? Eles chegam para tomar o passe, isso acontece. Eles chegam, eles ficam conversando,
falando assuntos diversos, eles não se preparam, não ficam em oração, e aí o que acontece? O remédio não chega. E desacreditam porque tem pouca fé. Acreditam mais em si do que em Deus. André Luiz, na mensagem, ele deixa claro: disciplina é a alma da eficiência. Então a gente tem que disciplinar nossos pensamentos, disciplinar nossa vontade de praticar coisas ruins. Nós temos que nos disciplinar para que o auxílio do alto chegue até nós. Por isso a necessidade sempre divulgada pelo diretor doutrinário da casa, daqueles que rogam o passe à distância, está em oração durante a reunião de radiação das 19h30 às 20h30, para que os fluidos emanados por nossas orações, durante o momento lá da oração de irradiação, possa chegar aos pacientes. Por isso a preparação começa quando o paciente assiste esse momento das 18h30, quando começa a entrar em sintonia e criar e manter um ambiente tranquilo. É o que André Luiz fala: de ambiente poluído, nada de bom pode se esperar. A irradiação, ela é emitida, mas para que a pessoa possa receber é necessário preparação. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz também no capítulo 19, o item 5, ele fala que por intermédio da fé o homem atua sobre o fluido, agente universal, modificando-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que um grande poder fluídico normal, daí decorre que aquele que a um grande poder fluídico normal junta ardente fé, pode só pela força da vontade dirigir para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeitos de uma lei natural. Tal motivo, porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhais fé. Então, a fé é que vai promover a cura. Se não tivermos fé, a cura não vai ocorrer, não vamos emitir fluidos magnéticos em direção ao doente e o doente também não vai receber. Então é necessário ter fé, é necessário se preparar, é necessário estar em constante momento de prece, de oração, de bons pensamentos, em sintonia com o momento de irradiação, para que o fluido magnético possa chegar e fazer as funções que ele tem para fazer. Aqui no livro Passe, Palhano e Dalva Silva Souza trazem a seguinte oração sobre o passe à distância. No centro espírita, geralmente, realizam-se irradiações em benefício de enfermos de toda ordem. O mecanismo dessa tarefa é o mais simples possível. Aqui no plano terrestre, os enfermos solicitam preces e irradiações em favor, fornecendo seus nomes e endereços. Os espíritos responsáveis pelo atendimento, quase que instantaneamente, ali com o recepcionista encarnado, tomam nota dos pedidos. No momento em que os componentes do grupo socorrista fazem a irradiação, normalmente concentrando os pensamentos numa prece de intercessão, os espíritos recolhem as energias ali exteriorizadas
e as obtidas pela espiritualidade superior e lhes imprimem o sentido real para o amparo às necessidades dos enfermos. Então, eles recolhem as energias que são emanadas no momento de oração, da oração de radiação, e junta com as energias, com os fluidos magnéticos do mundo espiritual e endereçam para os pacientes. Então, a responsabilidade do passista, do medianeiro, a responsabilidade de quem vai receber é extremamente grande. Então, para encerrar, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Deus, nosso Pai, amado Mestre Jesus, Maria Santíssima, agradecemos o momento de podermos compreender um pouco mais sobre a transmissão de cura do mundo espiritual para o mundo material. Que possamos, Senhor, no momento em que pedirmos o auxílio, a cura das enfermidades da carne e do espírito, que possamos compreender a necessidade de manutenção de nossa fé e de nosso estado de oração. Agradecemos pelo momento e pedimos que nos auxilie ao longo desta semana. Que assim seja. Boa noite a todos.